Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela UOL TV, a TV da internet e também pelas redes sociais, imagens no Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Até a 13h, você curte, comenta, compartilha a transmissão do programa Gente que Fala, participa também pelo WhatsApp. O número é o 973350038, 973350038. O WhatsApp à disposição para você enviar perguntas para os nossos entrevistados. Eu sou Mauro Friesman, meio-dia em ponto, quarta-feira chegou. Nosso bem-estar e do comportamento. E para a nossa conversa de hoje, vamos escalar aqui o nosso time de especialistas. Marco Antônio dos Santos, professor de saúde pública, sociólogo, ele é assessor técnico da área de saúde da população negra da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Marco Antônio, tudo bem? Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim, tudo bem? Tudo bom, querido. Obrigado pela presença, Marco Antônio, aqui na nossa conversa de hoje. Também com a gente aqui no nosso time, Dr. Pedro Deja, ele é neurocirurgião, sócio fundador e diretor clínico do Instituto Paulistano de Neurocirurgia e Cirurgia da Coluna Vertebral. Doutor Pedro, boa tarde, tudo bem? Olá, Mauro. Boa tarde. Eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por aceitar o nosso convite, por colaborar com a gente aqui nos assuntos que interessam tanto aqui para a nossa audiência. Também com a gente, Guilherme Nefalski, cientista político e sociólogo. Ele é coordenador do painel brasileiro da obesidade e de projetos de saúde do Instituto Cordial. Guilherme, como vai? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, colegas. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Obrigado pela presença. E o doutor Estevão Vaz de Lima, psiquiatra, perito oficial do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Ele também é autor do livro Burnout, a doença que não existe. Tudo bem, doutor Estevão? Tudo bem, Mauro. Muito obrigado pelo convite. Espero poder trazer alguma contribuição interessante para os seus ouvintes. Muito obrigado. Obrigado pela colaboração, pela gentileza aqui com a gente. Vamos ao nosso primeiro assunto de hoje. 12h02 no programa Gente que Fala. A onda de calor extremo, minha gente, já causou milhares de mortes, a onda de calor extremo na Europa, né? Já causou milhares de mortes no continente. Só em Portugal foram mais de 700 e na Espanha mais de 600. Segundo Priscila Corrier, já esteve aqui com a gente, paramédica brasileira que atua em Londres. As maiores ocorrências lá são de pessoas desmaiando, desidratadas e com insolação. Mas a hipertermia desequilibra o metabolismo, alterando as proteínas do sangue e causando complicações em órgãos vitais. Marco Antônio, eu começo com você a respeito desse tema, você que é um especialista na área de saúde pública. Quais são os impactos de uma situação como essa, de um calor tão intenso por um período tão prolongado para a saúde geral das pessoas? Marco Antônio? Problemas aqui com a conexão do Marco Antônio, caiu o sinal dele. Enquanto isso, vamos aqui para o doutor Pedro. Então, doutor Pedro, vamos falar sobre a hipertermia, conforme eu destaquei aqui na nossa nota, que desequilibra o metabolismo, alterando as proteínas do sangue e causando complicações em órgãos vitais. A gente entende a hipertermia como o aumento da temperatura do corpo. É o mesmo que a febre? Porque com febre a gente sente calafrios, a gente sente algo esquisito no corpo, sinal de que algum problema de saúde existe, uma infecção. É diferente da hipertermia? Então, Mauro, a questão da hipertermia, ela se assemelha muito à própria febre, né? A gente considera como a temperatura normal do corpo quando ela está entre 36 graus Celsius e 37,5 graus Celsius.
Qualquer temperatura que o corpo é submetido acima de 37,5 ou abaixo de 36, atrapalha, danifica uma série de processos metabólicos no organismo, como você já mencionou, né? E isso, obviamente, é o que há de semelhante entre a febre, por exemplo, diante de uma infecção qualquer, e a hipertermia provocada pelo aumento da temperatura, como vem acontecendo na Europa, né? Eu saliento que talvez esse dado esteja até um pouco desatualizado. Ontem, os dados à noite era de que em Portugal já haviam falecido mais de 1.000 pessoas em função das altas temperaturas, né? Lembrando que essas altas temperaturas elas são muito piores para os extremos da vida, as pessoas mais idosas e as pessoas bem jovens, né? Crianças, recém-nascidos, por exemplo. E como Portugal tem uma população muito... eles estão sofrendo, especialmente Portugal, o impacto dessa onda de calor. E como é que a gente identifica a hipertermia, doutor Pedro? Quais são os sintomas? Neste quadro, né, evidentemente, de calor extremo, como é que a gente percebe se a nossa temperatura está alta demais em razão deste calor extremo? Então, os sintomas que o paciente pode apresentar, Mauro, variam bastante. Mas, basicamente, a hipertermia leva a um estado hipermetabólico, desidratação, o corpo perde muita água, né? E a perda dessa água faz com que vários processos metabólicos sejam alterados. E o paciente pode ir desde um estado confusional muito grande, né? Eu lembro que existe uma situação clínica em que são as crises convulsivas febris, então existe uma relação muito próxima entre o aumento da temperatura do corpo e o sistema nervoso como todo. Então, o paciente pode, por exemplo, apresentar crises convulsivas, ele pode ir tendo uma lenta e gradual alteração do nível de consciência até o coma, né? Chegando à perda total da consciência e aí, obviamente, é um estado absolutamente grave. Doutor Pedro, eu vou pedir uma gentileza sua. O seu sinal está variando bastante aqui para a gente, o vídeo está travando, está frisando eventualmente, o seu áudio também não tem chegado com clareza. Vamos combinar o seguinte, enquanto eu converso com os demais, sai da conexão, entra novamente, que geralmente acaba resolvendo esse tipo de problema, tá bom? Vamos combinar assim enquanto eu sigo aqui com os demais, por favor. Marco Antônio tinha tido aí um problema com o seu sinal, acho que já está tudo restabelecido, então vamos lá, para falar do impacto na saúde geral das pessoas por conta de eventos extremos, como o que a gente verifica com essa onda de calor que está acontecendo em vários países da Europa. Sim, é interessante porque assim, as consequências global, ela acaba atingindo a sociedade de uma forma geral, né? E o que a gente tem visto, né, pelo menos esse fenômeno aqui que está assustador, principalmente na Europa, né, que muitas pessoas morrendo e tudo mais, a gente sabe que isso dá um impacto muito grande, porque ela tem uma ação muito grande, tanto na área social como na área cultural e ambiental. E aí, a saúde, ela é muito afetada em relação a tudo isso, né? Então, quando a gente vê esse fenômeno que está muito grande na Europa, a gente percebe que é assim, né? Mesmo em sociedades ou países que estão muito bem estruturados, estão economicamente, sofrem com isso. Lógico que essa ação global, esse aquecimento global, normalmente os povos mais frágeis, mais vulneráveis, são os que sofrem mais. Mas, independente disso, a gente está vendo que eu posso ter até uma economia muito bem estabilizada, muito bem organizada, e a gente vê esse fenômeno que ele está acarretando sérios danos, né? Então, o que a gente tem que levar em consideração é que quando nós temos essa grande temperatura, né, esse aquecimento, a gente tem que ter um olhar muito significativo
para as formas de como enfrentar esses desafios, né? A questão da localização geográfica, a capacidade de mudar, de lidar com essas mudanças, né? Como as comunidades tradicionais estão organizadas, não como elas sofrem com isso, a população urbana, né? Porque a cidade ela é uma concentração e aí a gente tem aí várias vieses, né? Que possam estar interferindo, né? A falta de infraestrutura e tudo mais. E a gente precisa prestar atenção também, né, Marco Antônio, por conta do aquecimento global, tudo isso que está envolvendo essa situação de calor extremo, de frio extremo. E o que está acontecendo na Europa, em parte a gente já percebe aqui, pelo menos na região sudeste, a gente está com o clima alterado, a gente está com temperaturas anormais para o inverno, né, nessa época aqui na região. E o risco de nós termos um calor extremo também na próxima estação é muito grande. O que a gente precisa aprender com o que está acontecendo lá em termos de saúde pública para se preparar para isso? Então, eu penso assim, né, que a gente já está recebendo alguns exemplos, né, do quanto que o homem tem interferido na questão do ambiente. Então, a questão de como está organizado os sistemas que possam estar estabilizando isso, né? Eu acho que nós estamos aí mexendo com muita queimadas excessiva, jogando muito combustível, muito poluentes no ar, e isso interfere muito. O ser humano precisa pensar muito, né? Eu acho que assim, a gente está tendo uma oportunidade de as coisas estão acontecendo lá fora, e a gente começar a reaprender e se organizar aqui dentro, porque logo vai chegar no Brasil. Não vai demorar muito, não, e nós vamos passar por isso. Até porque nós já temos vários problemas aqui na Amazônia, queimadas, e tudo isso interfere na questão do meio ambiente. Guilherme Nafalski, para a gente também repercutir essa questão do impacto do ambiente na saúde, e você que lida, você é coordenador do painel brasileiro da obesidade, as pessoas obesas que têm, eventualmente, até doenças crônicas que são decorrentes da obesidade, elas sofrem mais com as altas temperaturas por um período muito longo, como o que a gente está observando lá na Europa? Certamente há um impacto diferenciado nas pessoas que têm obesidade, né? Mas eu antes de entrar no específico da obesidade, eu acho que eu gostaria de reforçar uma questão levantada pelo Marco Antônio, que é essa ideia do conjunto de consequências do que hoje se convencionou chamar de antropoceno, que é esse desequilíbrio entre o ser humano e a natureza. Eu acho que isso impacta a saúde em diferentes pontos, né? E não dá para dizer que surge do nada. Há tempos era El Niño, Laninha, e essas coisas mudam de nome, mas permanecem acontecendo por essa interferência em desequilíbrio, né? No ecossistema, né? O caso é grave, né? As pessoas estão passando mal, provavelmente, assim como em outras epidemias, as pessoas com obesidade são acometidas de forma diferenciada, inclusive pelo volume corpóreo e tudo mais, mas isso deixa aos doutores aqui especificamente a parte do metabolismo, mas eu queria reforçar que também você tem um problema em médio prazo, porque provavelmente esse calor também afeta a oferta de alimentos, o acesso a alimentos no médio prazo, as coisas que se comerão serão diferentes e você vai ter um problema de lavoura, preço de alimentos, o que vai reforçar outros problemas de saúde, né? E embora nos trate especificamente desse tema, né, o relatório do The Lancet de 2019 apontava uma sindemia global, em 2019, a partir do impacto das mudanças climáticas nos sistemas alimentares, reforçando tanto a desnutrição quanto a obesidade, que eu acho que tem que ser levado em conta. Assim. E, doutor Estevão, o que a gente pode falar a respeito, a partir da sua área, psiquiatria, e como perito oficial do Tribunal Regional do Trabalho, sobre o efeito de ondas extremas de calor sobre determinados grupos de trabalhadores, né? Aqueles que mais estão expostos ao calor? Sim. Bom, inicialmente eu trabalho com o público interno do Tribunal Regional do Trabalho e não com o público externo, que são as partes aqui nos processos judiciais, né? Em primeiro lugar, eu queria esclarecer isso. E na minha área, de uma certa forma geral, uma coisa bem generalizada, é a presença de mais um fator estressor, né, sobre
a vida das pessoas, sobre o estado de saúde, o estado emocional das pessoas. O problema climático é mais um fator estressor, eu diria isso. 12h14, você está no programa Gente que Fala, estamos ao vivo pela AltV, a TV da internet, também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Vamos falar sobre o seguinte agora. Desde 2015, a Lei 16.129 obriga, aqui na cidade de São Paulo, a inclusão do quesito raça-cor nos sistemas de informação, avaliação, monitoramento, coleta de dados, bem como em suas ações e programas. As informações são relevantes para atender ao princípio da equidade, que norteia políticas de saúde do SUS, reconhecendo as demandas de grupos específicos e atuando para reduzir as diferenças entre os grupos, além de ajudar na prevenção, já que muitas doenças são mais ou menos comuns em determinados grupos étnicos e raciais. Tem funcionado bem, Marco Antônio, essa autodeclaração da cor, de raça e cor para o sistema de saúde, nesse aspecto do reconhecimento das demandas dos grupos específicos? Isso é desde 2015, né? Tem ido bem? Bom, Mauro, que bom que você fez todo esse introdutório, esse preâmbulo para a gente realmente entrar nesse assunto, né? Até porque, assim, quando a gente fala da população brasileira, nós somos, assim, formados por várias matrizes, né? A indígena, a africana, a europeia e oriental. E a gente sabe o quanto que é importante essa informação da questão do quesito cor, porque ela vai não só valorizar a origem da raça, mas também vai formular projetos de vida, tá? E para a gente poder ter essa formulação, a gente depende muito dessas informações da questão da autodeclaração, né? E nós usamos, né, enquanto critério, as categorias utilizadas pelo IBGE, que são as cores branca, preta, indígena, parda e amarela. É importante, sim, que as pessoas declarem. Os nossos formulários da Secretaria Municipal de Saúde têm essa questão do quesito cor. Desde 2015, a gente tem trabalhado muito com isso. Nós temos assim, uma certa dificuldade dos dois lados, tanto dos profissionais como também do usuário do serviço. Os profissionais têm a dificuldade de estar abordando o usuário em relação a qual é a sua cor, e o usuário tem a dificuldade de responder. Muitos têm a questão de falar assim, será que se eu falar qual é a minha cor, isso vai estar também determinando a qualidade do serviço que eu vou receber? Por conta disso, nós temos feito educação permanente, que são treinamento, que é pela Escola Municipal de Saúde, onde todos os nossos profissionais de saúde passam por esse treinamento, aqueles que ficam na informação. E isso é importante, a gente tem assim notado que desde que nós começamos a ofertar esse curso para os profissionais, tem melhorado a coleta, mas ainda há uma dificuldade muito grande, sim, tá? Uma resistência, até porque as pessoas têm dificuldade de estar se colocando a sua cor. E a gente sabe que a cor tem que ser autodeclarada. Eu tenho que falar minha cor. Porque eu posso olhar para você agora, estou te vendo, e achar que você é uma pessoa branca. E aí, de repente, na sua autodeclaração, eu vou falar, não, eu sou parda, eu sou indígena. Então, é importante que a pessoa se declare. Né? E é complicado isso, porque ainda a gente encontra a resistência de alguns profissionais que usam muito o que eu estou vendo, não o que eu estou ouvindo do outro. Tá? Mas tem melhorado, sim. A gente está aí com esse curso, nós temos 2 grandes cursos que são ofertados pela Escola Municipal de Saúde, na prefeitura, um que é voltado para os profissionais que são funcionários da antiga direta, que são profissionais que já são concursados, e nós temos uma gama agora das nossas unidades que estão com as organizações sociais, que tem um outro relacionamento. Então, a gente oferece um curso que é um pouco mais compacto, mas que trabalha a legislação, trabalha toda a lei e a importância de estar fazendo essa coleta para o planejamento. A autodeclaração de raça e cor é importante, especialmente na questão da prevenção, como eu destaquei aqui na nota, porque a gente tem o conhecimento, infelizmente, assim, tem determinadas doenças que acometem mais uma raça do que a outra, né? E é importante que a pessoa se autodeclare pertencente a determinada raça e cor, porque ela vai estar dentro de um grupo, sendo observada em relação a determinadas
ou possibilidades, né, de determinadas doenças específicas da raça a qual ela pertence, né? Isso, Mauro, você acho que colocou muito bem, até porque, sim, eu sou da área técnica de saúde da população negra, dá a impressão de que a gente vai trabalhar só a questão da população negra. Não, é muito importante a informação no quesito geral, porque como nós temos essas matrizes, né, de formação do povo brasileiro, e aí nós temos, os doutores são muito mais tranquilos para responder, nós temos patologias que são específicas de cada raça. Então, é importante que nós tenhamos esses dados de coleta para a gente poder fazer um planejamento. Aonde estão essas pessoas, quantos são, em que região elas estão, quais são as suas necessidades, e é a partir dessa logística que a gente pensa em fazer uma ação de planejamento de saúde para determinadas população. Então, é importante a gente ter essa informação, seja qual for a sua matriz. Para repercutir com o doutor Pedro agora, acho que ele já está conectado mais uma vez, e sobre esse ponto, sobre a necessidade do planejamento e a importância da autodeclaração para isso, em razão, né, dos diversos problemas que acometem determinados grupos raciais, não é, doutor Pedro? Eu vou pedir uma outra gentileza, o senhor está no smartphone agora, deita ele, coloca na horizontal para ficar no padrão da imagem para os demais, por favor. E vamos a essa... Por favor. Sim. E vamos a essa repercussão desse aspecto que o Marco Antônio falava agora. Pode seguir, doutor Pedro. Me ouve bem, Mauro? Sim, sim. Está perfeito agora. Ok, perfeito. Peço desculpas aí pela conexão. Bom, a culpa da telefonia, não é sua. Pode ficar mais no centro da tela, doutor Pedro. Mas a culpa é da operadora de telefonia, certamente. Bom, em relação a isso, não é minha área, eu não tenho tanta experiência, e o que eu posso dizer, de fato, é que existem doenças que estão absolutamente ligadas à raça. Eu vou citar um exemplo, que é a anemia falciforme, por exemplo, ou a talassemia, que são doenças próprias da raça negra e muito comum nos países do sul da Europa, na Itália, Grécia. Portanto, há, de fato, uma ligação entre raça e determinados tipos de doença, né? A única contribuição que eu acho que talvez eu gostaria de fazer em relação a isso é que as políticas públicas, e a política pública, no meu ponto de vista, ela é bem-vinda para qualquer segmento da população que é menos favorecido, né? Independente das questões de raça ou de gênero, né? Eu não sou muito favorável à questão, por exemplo, de cotas raciais, e eu acho que, em alguma medida, as pessoas... Marco Antônio, me corrija se eu estiver errado, por favor, mas, em alguma medida, as pessoas não admitem a sua verdadeira raça, no sentido, por exemplo, de ter acesso a essas políticas públicas, como as políticas de cotas, por exemplo, em universidades e vice-versa. Era o que eu tinha para contribuir. Doutor, vamos ver aqui uma repercussão ainda do ponto de vista médico. Doutor Estevam, o que a psiquiatria observa em relação a esse tema? Bom, o viés que causa problemas nessa área, né, é uma situação não médica, não é? Mas que tem repercussões importantes sobre a saúde, que é o assédio moral, não é? Então, o que eu devo dizer para você é que, felizmente, eu não tenho, embora tenha visto muitos casos de assédio moral, eu acho que é um fator assim muito importante como causador de danos à saúde, de vários transtornos psíquicos e psicossomáticos também, mas eu não tenho me deparado, felizmente, com assédio moral em função de fatores raciais. Pelo menos ao consultório não chega, embora a gente, como cidadão, saiba que isso acontece muito, não é? Muito bem, 12h23, a gente vai passar para o próximo tema aqui no programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, sempre a gente falando aqui das questões da saúde, do bem-estar e do comportamento. Guilherme,
A Assembleia Mundial da Saúde aprovou em maio uma série de propostas e metas que devem ser adotadas pelos países membros, entre eles o Brasil, para o controle da obesidade. O conjunto de resoluções serve de estratégias para se criar um alicerce de enfrentamento do problema, além de reconhecer a importância de falar e oferecer tratamento pelo SUS. Com isso, a obesidade passa a ser tratada como doença e poderá ser abordada como política pública. A gente está falando aqui, Guilherme, de obesidade, da prevenção da obesidade, do tratamento da obesidade, ou das duas coisas? Acho que você chamou a atenção que você queria falar alguma coisa sobre o tema anterior ainda? É isso? Não, mas se quiser ficar à vontade, aí você entra nesse. Eu vou entrar a partir dele também, mas brincando com essa coisa da prevenção ou do tratamento, a obesidade, essa resolução da ONU, então votada agora na última Assembleia Mundial de Saúde, da OMS, então o que eles propugnam, o que está colocado é uma reunião de várias resoluções anteriormente espalhadas que busca trazer centralidade para a questão da obesidade, porque o que a gente vê assim é que de uma forma abrangente e com um modelo contínuo de cuidado, e essa ideia da continuidade do cuidado para não ficar na dicotomia, falsa dicotomia entre tratamento e prevenção. As duas coisas são fundamentais. A gente evita a incidência, o surgimento de novas pessoas com obesidade, mas, ao mesmo tempo, 1/4 da população brasileira já tem obesidade e ela precisa, então, ter um controle, né? E a gente vê isso numa questão, esse texto ele vem junto com um plano de aceleração para que essas resoluções tenham um impacto rápido sobre as populações, porque no mundo a gente já tem 2 bilhões de pessoas com sobrepeso e obesidade, e a previsão é que só com obesidade a gente chegue em 1 bilhão em 2030, isso descontado a pandemia que deixou as pessoas com questões alimentares, né? E uma questão que se põe aí é que a população, mas também muitos profissionais de saúde, ainda entendem a obesidade como uma questão de comportamento das pessoas, né, relacionadas à forma como comem, à forma como se exercitam, que acaba funcionando para a estigmatização das pessoas com obesidade. Ela é uma doença crônica não transmissível, ela é reconhecida dessa forma, tem CID, e alcança hoje uma categoria de pandemia pela OMS, pelo aumento vertiginoso no mundo. É uma das poucas pandemias de uma doença não transmissível, né? No Brasil, os números são alarmantes, né? E essas revoluções elas trazem centralidade na saúde pública em todas as fases da vida e em diferentes eixos de trabalho. Com isso, ela foge do enfoque individual, que penaliza aqueles que já sofrem com a doença, né? Saindo do comer melhor, faça exercício físico, para a responsabilidade do Estado e da sociedade no acesso aos alimentos saudáveis, a uma vida ativa, a oportunidades de trabalho, acesso a direitos e um conjunto que inclui as pessoas e que no processo do cuidado vai desde lá do aleitamento materno exclusivo, porque isso é fundamental para a formação da alimentação, até a pessoa idosa. E mais do que isso, num contínuo, né? Então, o cuidado tem que ser multiprofissional, todos devem ter o acesso, todas as pessoas que precisam, então, ter o cuidado, tenham acesso ao sistema de saúde, um cuidado multiprofissional, com profissionais bem formados. A obesidade, ela tangencia a formação básica, né, nos cursos de saúde, mas ela não é incisiva, então que tem esse cuidado tendo em vista o contingente populacional. Em relação, tem que ser um cuidado integral que garanta aconselhamento nutricional, psicológico, atividade física, farmacológico, cirurgia, se necessário, que tenha a referência e a contra-referência, então a pessoa seja atendida já numa UBS e essa questão seja localizada, então a pessoa vê peso e altura, é importante saber peso e altura das pessoas para calcular o IMC, que não é o melhor sistema de medição da quantidade de gordura corpórea, mas ainda é um grande indicador. Então, a partir disso, você consegue, assim como na questão anterior, fazer um planejamento melhor de quais são as populações que devem ser atendidas, de que forma elas devem ser atendidas, em quais fases da vida, em quais regiões, tais ou quais programas, seja de melhoria de alimentação, amamentação, seja construção de parques, aumento de calçada para estimular a vida ativa, ou que seja, para que essas ações elas realmente possibilitem uma redução da prevalência.
Quem é a pessoa com sobrepeso e quem é o obeso? Qual é a diferença entre estar com alguns quilos a mais e estar de fato obeso? Segundo a OMS, é uma escala dentro do IMC, né? Aquelas pessoas, o IMC é o peso sobre a altura ao quadrado, né? E aí, a hora que você tira essa medida, você tem, então, uma pessoa heterônoma, ela vai estar entre 18,5 e 25 de IMC, né? Aí você tem entre 25 e 30 seria o sobrepeso, aí a partir de 30 a obesidade, com 35 obesidade tipo de grau 2 e obesidade crítica, né, grave, obesidade grau 3 a partir de 40. O que eu acho que tem que ficar claro é assim, a gente tem hábitos alimentares sim, induzidos inclusive pelo ambiente, aquela questão que eu coloquei já na primeira questão, e que a gente tem que lidar com elas. A gente não né? Então a gente tem muito acesso a comida ruim e muito pouco acesso a comida boa, né? Isso não é bem balanceado, há um desequilíbrio também. E assim, as pessoas, lógico, estão começando a ver que o peso aumenta. É importante que tenha um acompanhamento. Aí é interessante pensar. A gente conversou com o pessoal da Unicamp, que fez parte de uma conversa conosco. Eles falam o dano no hipotálamo, que é o órgão que controla a saciedade, ele é um dano de longo prazo, você não percebe. Então, a chance da curva ser grande, então, de você achar que só estou um pouco com peso a mais, isso já está estimulando, talvez, dificultando a saciedade para que você chegue nos outros níveis. O caso crítico é a obesidade grau 3, né? A obesidade grau 2. A gente pode, hoje em dia, a Abeso soltou com a sociedade, a Abeso é a sociedade que cuida corpo médico que cuida das pessoas com obesidade, assim como a SBEM de endocrinologia, soltaram um artigo há pouco tempo falando de obesidade controlada, que o objetivo de controlar a obesidade não é construir corpos instagramáveis, não é uma questão estética, é uma questão de saúde. Então, a redução para níveis mais aceitáveis faz com que a pessoa viva mais e viva melhor. O importante é o bem-estar e a saúde. Importante esse ponto que você destacou aí, o olhar da OMS para a obesidade como uma questão pandêmica, ou seja, um problema existente em todos os continentes, uma doença não transmissível, um problema que é cada vez mais grave, e na outra ponta, o extremo, né, das pessoas desnutridas, das pessoas sem acesso ao alimento, das pessoas numa insegurança alimentar no mundo inteiro, que também é uma questão pandêmica. O relatório do Lancet sobre a sindemia, ele traz isso, né? E a gente agora tem um agravamento, inclusive por conta das mudanças climáticas. E é interessante que hoje, também pela qualidade da alimentação, a gente chega a ter um paradoxo interessante, que é a pessoa com obesidade desnutrida. Porque, na verdade, ela se alimenta caloricamente, com muitos açúcares, com muitas gorduras, mas ela não consegue ser bem nutrida. Então, esse desconforto existe. E é alguma coisa que a gente tem que mirar, né? A gente precisa comer melhor. Agora vai ter a rotulagem dos alimentos a partir de outubro, que é uma iniciativa para tentar dar conta de falar, olha, você está vendo que você está comendo essa batatinha, não é uma batatinha, isso é um conjunto de sódio com alguma outra coisa. Mas um outro ponto que eu ressalto também é a dificuldade da compreensão da população em saber que, assim, poxa, se eu tenho uma doença, eu posso buscar ajuda, porque quando você acha que o problema é seu, você vai atrás das dietas da moda, que só geram sofrimento, e aí você para de comer e sofre mais ainda. É importante você ter uma alimentação constante, boa, né? E tirar esse estigma de si. Se isso já é estigmatizante, buscar um tratamento é pior ainda, porque como que eu vou dizer para os outros que eu preciso tomar um remédio, que eu preciso de um acompanhamento psicológico para isso, né? Então, as pessoas ficam acuadas. É importante que elas tenham o direito de buscar o cuidado que o Sistema Único de Saúde, no caso aqui do Brasil, acolha e faça o contínuo do processo. Faltando 27 minutos para 13h, você está no programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Uma parada breve, mensagem do nosso apoiador, a gente volta já com a sequência dos temas por aqui.
Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. Estamos de volta ao programa Gente que Fala, ao vivo pela UOL TV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Faltando 26 minutos para 13h. Quarta-feira, sempre os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Mas a gente recebe também o Daniel Matos, perito judicial, advogado, economista. Ele vem sempre falar aqui das questões econômicas do Brasil e dos remédios para isso tudo. Boa tarde, Daniel. Tudo bem? Boa tarde, Mauro. Tudo e você? Aqui estamos bem também. Vamos falar hoje sobre o seguinte: como é que está a questão diante aí da inadimplência, enfim, da dificuldade das pessoas, muitas desempregadas, para cumprir aí com as suas obrigações financeiras, mudança de hábito de consumo. Então, saiu uma pesquisa recente, né, de que, dados altos níveis de inadimplência, a gente vê uma mudança do consumidor em relação à cesta de produto que ele consumia antes, né? Então, exemplo, antes você tendia, né, se você tinha renda, você tinha uma tendência de consumir produtos de linha A. Hoje, com risco, né, alto, né, altos custos de inflação, incerteza no futuro e desemprego, as famílias estão mudando o consumo e consumindo mais produtos de linha B ou outros de linha inferior, né, bens substitutos ou complementares de determinados produtos antes que você consumia, que eram mais caros, mas que agora, em razão da alta taxa de juros e do desincentivo ao consumo, hoje você tem uma mudança substancial nos hábitos de consumo. Tá? Então, produtos, por exemplo, que eram considerados de luxo ou de grife, eles estão passando agora por uma repaginada, uma remodelagem, para tentar atender esse novo público que está surgindo em razão dessa incerteza econômica que a gente vem vivenciando, não só no Brasil, mas como no mundo também. Aí você citou os produtos de luxo, enfim, mas na classe média, quer dizer, isso já é muito mais evidente por a troca por outros produtos completamente desconhecidos e até que a gente tem medo de consumir, né? Então, por exemplo, você tem famílias que antes faziam um trajeto casa-trabalho de carro, hoje tendem a fazer outros meios alternativos, a depender da distância, ou fazer uso de transporte público, né? Para conter o gasto, porque com alto nível de inadimplência que a gente vê agora, a tomar o crédito está mais caro porque a instituição financeira vai repassar o risco para os tomadores de crédito. Então, como você tem também a taxa Selic muito alta para conter a inflação, esse desestímulo a consumir é muito grande, então acaba encarecendo muito, então a tomada de decisão acaba sendo por preservar a renda que tiver, independentemente do montante que tiver, mas preservar a renda. Bom, nesse cenário entra o microcrédito, não é? Quem é que pode... o que é o microcrédito? Quem é que pode usufruir disso? Pessoas físicas e jurídicas, pequenas jurídicas? Isso, o microcrédito, na literatura econômica, ele tem um trabalho muito fundamental de diminuir os níveis de pobreza ou de desigualdade, porque se você tem disponível à população, quer seja pessoa física ou jurídica, o acesso ao microcrédito, os pequenos créditos, a pessoa consegue, de uma certa forma, tender a suavizar um pouco melhor o consumo. O que é a suavização do consumo? Se você não tem acesso à linha de crédito ou microcrédito, no caso, você tende, naquele momento eventual da tua vida, a deixar de consumir. Você tomou uma decisão forçada em razão de uma condição que aconteceu pontualmente. Entretanto, se a mesma pessoa ela tem acesso ao microcrédito, ela consegue continuar consumindo, mas reduzir um pouco o nível do produto que está sendo adquirido, né? E como é que estão os juros do microcrédito hoje, com essa alta da Selic? O que se exige de garantia para esse tipo de empréstimo? Então, para esse tipo de empréstimo hoje, né, vamos considerar para o consumidor
do nível médio da população. Então, não se exige garantia normalmente. Então, por não se exigir a garantia, o banco ele tende a aumentar o risco na operação, ou seja, ele tem um risco maior de não receber. Tem um estudo antigo do Banco Central que a taxa de inadimplência que o banco repassa dentro da taxa de juros para os outros consumidores flutua em torno de 35%, às vezes até 47%. Então, ou seja, se um consumidor adimplente, pagador, vai lá e toma o crédito hoje, e ele está, por exemplo, numa taxa de juros de 2% ou 3%, 40% ou 37% disso, ele carrega a inadimplência de outros consumidores que não conseguiram cumprir suas obrigações. Então, o crédito acaba ficando muito caro em razão do spread bancário. Os remédios estão amargos, isso sim, não é, Daniel Marcos? Infelizmente. O risco de recessão ainda paira, né? Tem estudos que já estão falando que de uma possível suavização descartando, só que tem ainda uma grande maioria que entende que isso é um ponto possível num futuro recente. Então, né, a incerteza aumenta o custo, infelizmente. Legal. Daniel Matos, perito judicial, advogado, economista com a gente, nessa edição de quarta-feira do programa Gente que Fala, tratando dos assuntos da economia por aqui. Obrigado pela presença, semana que vem tem mais. Agradeço, boa tarde aos colegas. Abraço aí, Daniel. Vamos lá, faltando 20 minutos para 1h da tarde, o próximo tema. O neurocirurgião trata de diversas doenças que acometem o sistema nervoso central e periférico, cérebro, nervos e coluna. Os sintomas mais comuns que levam os pacientes aos consultórios são as dores de cabeça, dores de coluna, desmaios, formigamentos e tonturas, entre outros. Doutor Pedro Deja, como identificar se é preciso ir ao cirurgião? O que a gente deve levar em consideração para pensar, o neurocirurgião é o médico que eu preciso agora? Bom, Mauro, é importante dizer, em primeiro lugar, que na minha área existem dois especialistas que precisam ser vistos pela população de uma maneira um pouco diferente. Assim como na cardiologia você tem o cardiologista e o cirurgião cardíaco, na neurologia você tem o neurologista e o neurocirurgião, né? Então, obviamente que o cardiologista ele não opera ninguém, ele é um clínico, assim como o neurologista. O cirurgião cardíaco é um cirurgião e o neurocirurgião é um cirurgião. Parece uma coisa um pouco óbvia, mas faz muita diferença. Uma coisa e outra coisa é outra coisa. Exatamente. E assim, a gente costuma dizer sempre que o neurocirurgião é o fim da linha mesmo, porque o neurocirurgião trata de tudo aquilo que o neurologista tentou tratar clinicamente e não teve sucesso. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma dor de cabeça muito forte, e não é qualquer dor de cabeça, né? E aí, respondendo objetivamente a sua questão, quando é que se deve procurar um médico quando se tem uma dor de cabeça? Quando, obviamente, aquela dor de cabeça ela é diária, quando ela é de forte intensidade, porque a dor de cabeça ela pode ser o sintoma de um resfriado, por exemplo, né? Quem de nós aqui um dia não se automedicou para dor de cabeça? Isso é algo absolutamente comum, ainda que contraindicado. Mas aquela dor de cabeça persistente, que gera limitações, que é de forte intensidade, que não responde aos medicamentos mais comuns, essa cefaleia, né, que é o nome técnico de dor de cabeça, deve ser investigada por um clínico. E, obviamente, o neurologista, quando atendendo um paciente com dor de cabeça, faz o diagnóstico, por exemplo, de um tumor cerebral, aí ele encaminha esse paciente para o neurocirurgião e por isso a gente é fim de linha. Esse é o mesmo raciocínio para problemas da coluna, por exemplo, né? Quem de nós aqui um dia não teve uma dor nas costas, não é mesmo? Existe uma estatística que diz que entre 10 pessoas, 9 ou tiveram, ou têm, ou vão ter alguma dor nas costas algum dia na vida. Então, é um problema bastante comum e as pessoas, em geral, assim como na dor de cabeça, se automedicam, ainda que isso seja contraindicado. Então, quem é que deve procurar um neurocirurgião para tratar a sua dor nas costas? Aquele paciente que tem dor repetidas vezes, de forte intensidade, que não melhora com medicamentos comuns e que gera uma limitação muito grande para o seu dia a dia, para as suas atividades, enfim, né? Então,
o médico ele precisa ser chamado para aquelas situações em que não houve, primeiro, como tratar clinicamente o médico cirurgião, seja na cardiologia, seja na neurocirurgia, porque aí, assim, esse paciente pode estar diante de uma doença muito mais grave e que merece um tratamento específico, né? Pois é. É bom... Esse é o ponto, né? Quando o paciente é um paciente do neurologista e quando o problema dele já é neurocirúrgico. Perfeito. Veja, a gente pode dividir esse assunto por tópicos. Vou dar um exemplo nos próprios problemas da coluna, né? É comum, por exemplo, e aí é uma outra distorção que existe, e é bom que a gente esclareça isso para a população de uma maneira geral, até colegas médicos não sabem disso, mas, em geral, a população relaciona os problemas de coluna à especialidade ortopedia, né? Em geral, porque a coluna é uma estrutura óssea, então as pessoas, em geral, acham que quem cuida dos problemas de coluna é o ortopedista. E não é. Existe uma sociedade brasileira de coluna que é composta por ortopedistas e neurocirurgiões. Então, essas duas especialidades se encarregam de tratar os problemas de coluna. E, obviamente, que os pacientes que procuram o consultório de um neurocirurgião com dor nas costas ou dor no pescoço, enfim, com sintomas relacionados à coluna, ele precisa ser tratado inicialmente com medidas muito simples. E 90% dos pacientes melhoram com coisas muito simples, como mudança de hábitos, como o próprio Guilherme estava falando agora há pouco, né? Melhora na alimentação, atividade física. Essas coisas simples, elas podem resolver 90% dos problemas. 10% desses pacientes que têm dor nas costas não melhoram com essas medidas simples. Então, são candidatos a um tratamento cirúrgico na coluna, né? Mas antes do tratamento cirúrgico, Mauro, existem ainda outras etapas que podem ser cumpridas. No tratamento, no arsenal terapêutico para os problemas de coluna, você tem outros procedimentos muito mais simples que podem ser usados para tratar um problema nas costas ou na coluna, né? Ou seja, o problema do ser humano é que ele veio com o sistema nervoso, ele deveria ter vindo com o sistema calmo, é isso? Sim, pode-se dizer que sim. Eu só queria esclarecer, né, que a neurocirurgia, a minha especialidade, é uma área muito abrangente. Eu sou um neurocirurgião que me dediquei a duas dessas áreas, que é a neurocirurgia infantil. Eu sou um neurocirurgião pediátrico, né, e as doenças neurológicas em criança também são diferentes das doenças neurológicas nos adultos. Tá? Então, a neurocirurgia pediátrica é uma subespecialidade dentro da especialidade de neurocirurgia. Existem outras áreas, como os tumores cerebrais, as doenças vasculares, a neurocirurgia funcional, a coluna e outras áreas. Eu me especializei em neurocirurgia infantil e coluna. 14 minutos para 1h agora, a gente prossegue com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento aqui nessa edição do programa Gente que Fala. Atualmente, muito se fala sobre o burnout, seu diagnóstico, o tratamento e a prevenção. O termo burnout traz o conceito de limite emocional ultrapassado e costuma ser utilizado como uma síndrome na qual o trabalhador perde o sentido da relação com o seu trabalho. Porém, do que realmente se trata esse tipo de problema? Para o médico psiquiatra aqui com a gente, doutor Estevão Vaz de Lima, o burnout não se sustenta como doença, como patologia, como uma enfermidade, e tratá-lo dessa forma gera consequências que podem agravar o problema. Agora, doutor Estevão, o burnout tem sido tratado como doença, né? Tem sido visto desta forma, até aqui, ou não? Sim, tem sido visto como doença, e deixa eu fazer uma declaração inicial aqui, acho importante. Quando eu estou questionando o burnout, eu sou um crítico severo do burnout, eu não estou questionando o sofrimento dos outros. Pessoas que recebem, eventualmente, o, aspas, diagnóstico de burnout, elas podem estar em sofrimento eventualmente grave. Então, o meu enfoque é completamente diferente. E se a gente for começar pelo final, digamos assim, pelo fim, é o seguinte: a notícia que correu muito aqui no nosso meio no início do ano e até agora corre, é que a Organização Mundial da Saúde passou a considerar burnout uma doença
ou doença ocupacional. A Organização Mundial da Saúde não só não considera burnout doença, como exatamente o oposto disso. A OMS, no dia seguinte ao anúncio da CID-11, em 2019, veio a público e publicou uma nota em que ela diz que burnout está na CID-11 como fenômeno ocupacional. Literalmente, não é classificado como uma condição médica. Prossegue na frase seguinte: está descrito no capítulo fatores que influenciam o estado de saúde, mas que não são classificados como doenças ou condições de saúde. Quer dizer, a OMS se deu conta, certamente em 24 horas, de que uma possível confusão estava se instalando e publicou essa nota na sua página oficial. Eu gostaria até de, como é uma informação que contrasta muito com o que tem sido divulgado, o seu ouvinte, se quiser, se ele digitar e der uma busca em WHO, que é a sigla da Organização Mundial da Saúde, escrever burnout e 28, o número 28, com esses dados no Google, ele chega ao link onde isso está escrito. Porque eu falo, e às vezes pode parecer tão inacreditável, né, que é bom você dar a fonte e orientar as pessoas a irem buscar informação. Agora, indo um pouco além, burnout não se sustenta como doença por muitas razões, muitas razões. Eu vou te dar algumas delas. O diagnóstico de burnout em pesquisa médica depende muito de um questionário americano chamado MBI. Esse questionário, ele identifica burnout em 100% dos respondedores, com, no mínimo, burnout leve. Tá? O principal teórico do burnout é um professor holandês chamado Schauffele. Ele fez uma compilação dos sintomas de burnout na literatura internacional. Ele chegou a 132 sintomas. Eu descobri mais 8, então isso dá 140 sintomas. Esse MBI, esse questionário, ele arrasta com ele cerca de 30 diagnósticos psiquiátricos, ele rotula como burnout. E leva, além dos 30 transtornos psiquiátricos, ele também, determinadas experiências comuns da vida, se a pessoa se sentir frustrada uma vez no ano no trabalho ou sobrecarregada, ela vai receber o rótulo de burnout. Este, mais uma série de outros fatores, indicam que a noção de burnout corresponde a uma grande confusão. É uma grande confusão. E não se sustenta como doença. Existe um estudo americano, uma revisão sistemática, veja só, que ela estudou 182 publicações sobre prevalência de burnout em médico. Ela estudou 182 publicações que numa população de 109 mil médicos de 45 países diferentes durante 27 anos. Eles chegaram à seguinte conclusão, que a prevalência de burnout varia de 0 a 80%. Identificaram nessas 182 pesquisas 142 definições diferentes para burnout. Isso tudo está na bibliografia. Isso foi publicado no Jornal da Associação Médica Americana em 2018. Então, só para dar algumas pinceladas no problema teórico do burnout. Sim, de que forma esse entendimento, essa ideia de que o burnout não se sustenta como doença, como é que isso impacta nas relações do trabalho, mais especificamente naquelas ações, aqueles processos que são movidos por trabalhadores que saem das empresas e vão buscar indenização por esta razão? Sim, aqui no Brasil, o burnout está... Bom, primeiro, burnout não é um diagnóstico da psiquiatria americana, como muitos podem achar que seja. Segundo,
ele está incluído na legislação brasileira como doença, a meu ver, muito equivocadamente, desde 1999, muito antes da OMS fazer essa modificação que fez recentemente. E no judiciário, aqui no Brasil, qualquer agravo de saúde pode ser levado para o judiciário, como tendo relação com o trabalho. A meu ver, levar o burnout como correlacionado ao trabalho, a meu ver, enfraquece muito a tese, não é? Embora esteja se falando muito sobre burnout, uma das últimas coisas que eu vi sobre burnout, há dias atrás, é um grupo de psicólogos discutindo o assunto entre si e se dando conta de que o burnout está sendo usado não para qualificar o sofrimento das pessoas, mas para desqualificar, entendeu? Porque virou uma coisa tão difusa, tão inespecífica, todo mundo tem, que desqualifica o próprio conceito. Sim. Pessoal, perguntas da nossa audiência aqui pelo programa Gente que Fala, e vamos a elas. Eu vou pedir muita rapidez, muita objetividade e brevidade a todos, porque a gente tem 6 minutos e tem perguntas aqui para todos. O doutor Estevão está com a palavra, então eu começo com o senhor. O seu Jaime do Jardim Bonfilholi, aqui na capital, na zona oeste da cidade, ele pergunta o seguinte: se a internet está aumentando o número de pessoas com doenças que não existem. Bem breve, doutor. Olha, na verdade, há uma crítica que se faz hoje à psiquiatria, entendeu? Que é uma medicalização muito ampla, com a inclusão de muitos diagnósticos que não faria sentido incluir. É isso que eu vou dizer muito rapidamente. Guilherme, Fernanda Baum está no Instagram e quer saber de você a estimativa do número de população infantil obesa no Brasil. A gente tem 1 a cada 3 crianças está com obesidade, mas os dados do Sisvan são subnotificados, então a gente não tem muita certeza, porque o controle no inquérito não é muito efetivo, mas a gente é um número alto e que vem aumentando ao longo do tempo também. Marco Antônio, a Daniela Neves no YouTube quer saber qual é o impacto do racismo no acesso da população negra à saúde. Seu microfone fechado, agora sim. É muito grande, por isso que nós temos aí a nossa área temática para trabalhar essa questão, e o que é importante, pensar muito nesse termo que nós trabalhamos hoje, né? A minha cor eu declaro. Tá? Cláudia Beltrame está no Facebook, doutor Pedro Deja. Muitas pessoas passaram a se queixar de dor na coluna após a infecção por Covid, ela diz aqui. Qual é a relação? A relação é direta com a falta de atividade física e com as condições de trabalho. Muitas pessoas foram para casa fazer o seu home office e muitas delas em condições bastante precárias, né? Cadeiras inadequadas, enfim. Então, a relação é direta com a falta de atividade física, uma vez que as pessoas estão isoladas, e com as condições em que elas trabalharam durante esses 2 anos e meio que a gente ficou na pandemia, né? Nesses 2 anos e meio de pandemia. Então, aí no caso de pessoas que não foram para o home office, que não passaram por isso, que foram infectadas pela Covid e que passaram a ter dores na coluna depois, qual é a relação? Nenhuma. Não há relação de dor nas costas com as pessoas que seguiram as suas vidas normais. Se a pessoa tem dor nas costas seguindo a sua vida normal, é porque ela tem alguma outra razão para ter dor nas costas e que não tem ligação nenhuma com a Covid. Faltando 3 minutos para 1h, vamos tentar aqui um ponto final rapidinho de vocês. O doutor Pedro Deja está com a palavra, sua mensagem final e seus canais, doutor Pedro, para a gente encerrar aqui com os demais. Bom, eu queria agradecer pela oportunidade, Mauro. De fato, é uma satisfação participar de um painel assim, com gente tão qualificada e discutir assuntos que têm tanta relevância, né? Eu sou, como disse, um neurocirurgião. Eu sou diretor do Instituto Paulistano de Neurocirurgia e Cirurgia da Coluna Vertebral. A gente tem um Instagram, que é o @Instagram_Paulistano. Tem o meu Instagram
profissional, que é o @drpedro_deja, e a gente está à disposição lá no Instituto para atender as pessoas que têm problemas na coluna, problemas neurológicos, enfim. É isso aqui. Marco Antônio, sua mensagem final, seus canais bem rapidinho. Bom, primeiro eu achei assim, super pertinente, apesar de serem diferentes os temas, mas todos estão ligados à questão da saúde, e eu acho que o que a gente tem que realmente incentivar é as políticas públicas, para que tudo isso possa acontecer e se efetivar, tá? Muito obrigado de vocês terem me convidado, eu gostei muito, e parabéns a todos que puderam participar aqui enquanto palestrante. Muito obrigado, Marco Antônio. Guilherme Nafalski, sua mensagem final e agradeço ao convite e convido a acessarem o painel Obesidade, painel brasileiro da obesidade, que é painelobesidade.com.br. Lá não só os dados perguntados pela Palavão, mas a gente tem aí outros dados e vem fazendo um repositório bom de dados sobre obesidade que podem ser consultados a qualquer tempo. Doutor Estevam, sua palavra final, seus canais. Muito obrigado, gostei muito do encontro. Sugiro às pessoas que busquem informação sobre burnout, a informação correta, que acessem o site da Organização Mundial da Saúde com essas dicas que eu dei. O meu endereço de e-mail é estevanvaz@uol.com.br, Estevam Vaz de Lima no LinkedIn, estou à disposição para qualquer dúvida, conversa, crítica, etc. Muito obrigado. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala de quarta-feira com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Agradecimento a todos vocês pela presença por aqui, em nome de toda a nossa equipe. Doutor Marco Antônio dos Santos, professor de saúde pública, sociólogo, assessor técnico da área de saúde da população negra da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Dr. Pedro Deja, neurocirurgião, sócio fundador e diretor clínico do Instituto Paulistano de Neurocirurgia e Cirurgia da Coluna Vertebral. Guilherme Nafalski, cientista político, sociólogo, ele é coordenador do painel brasileiro da obesidade e de projetos de saúde do Instituto Cordial, e o psiquiatra Dr. Estevam Vaz de Lima, perito oficial do TRT da 2ª Região, também autor do livro Burnout, a doença que não existe. O programa Gente que Fala é uma realização da ABECOM, na técnica, no apoio técnico da UTV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, aí pelo trabalho. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na direção-geral da UTV, o Alberto Luchetti, e você, espectador, você, internauta, sempre do outro lado, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, um abraço a todos, tchau, até amanhã.